Brasil, terra do sincretismo. Crenças que vão além do universo religioso. Adeptos que buscam nos templos uma sintonia superior. O conjunto de práticas que harmonizam corpo e mente. E ainda, jovens que têm a personalidade baseada na religião. O Interface de hoje traz as diferentes manifestações da fé. Ter fé é acreditar incondicionalmente em um ser, uma ideia e até no objeto. Enfim, crer mesmo quando não há provas, é confiar sem duvidar. E esse sentimento vai muito além do contexto religioso, é uma escolha pessoal. E apesar dos diferentes pensamentos, há sempre a busca pelo bem comum. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, diz a música do cantor e compositor baiano Gilberto Gil. E ele não está errado não, a fé é o sentimento que move as pessoas. E ela não precisa necessariamente estar ligada a uma religião. Por definição, fé é uma palavra que significa confiança, crença ou credibilidade. Alguns pensadores dizem ou falam de uma fé antropológica. Por exemplo, se eu não acreditar na vida, eu adoeço. Se eu pegar um ônibus aqui em Belo Horizonte e não acreditar que eu vou chegar em São Paulo, eu entro em parafusos. Portanto, o ser humano precisa da fé como atitude antropológica. A fé antropológica é necessária. Se o marido não acredita na esposa, se o namorado não acreditar na namorada, na sua fidelidade, na sua dedicação, vai enlouquecer, vai adoecer, vai azedar a relação. Então existe a fé como atitude antropológica natural, que poderia ser traduzida como confiança. Eu acho que isso é mais uma convenção humana para a gente realmente fugir um pouco do nosso real e se sentir confortável, se sentir bem, porque se você for um pouco cético quanto a isso, você acaba perdendo um pouco a sua cabeça e fazendo besteira. Em segundo lugar, existe a fé chamada transcendente ou religiosa, que é aquela que nos leva a acreditar no sentido da vida e acreditar que existe um ser transcendente, um Deus pessoal com o qual mantemos relações. E a partir de todo um roteiro litúrgico das celebrações e dali a vida prática que deriva, que é a vida moral ou a conscientização desse ou daquele valor que a religião apresenta. Fui criada num berço religioso, a gente sempre participou da missa, participei do catecismo, por influência dos meus pais, mas tem uma posição muito natural minha, sabe? Eu gostei daquilo e eu fui buscar como que eu ia viver a minha fé. A fé, ela tá muito enraizada em mim, sabe? Tudo que eu faço tem um fundo da minha fé, tem uma relação com a minha fé. A crença pode vir influenciada pela família desde a infância, mas há casos em que uma realidade difícil faz com que todas as motivações percam seu valor. Mohammed saiu da Síria em busca de melhores oportunidades de vida. Mas o que será que motiva hoje aqueles que deixaram família e lembranças para trás? Me motiva realmente, por agora, a cultura brasileira, porque estou gostando. O clima da amizade aqui no Brasil é realmente uma coisa diferente. Você se sente bem-vindo no país. É diferente do que as experiências que eu tive em outros países. A maioria do valor da Síria era o valor das pessoas, o valor da família, o valor da amigos, que infelizmente agora a maior parte deles não mora mais na Síria. Memórias, infância, a cultura que você criou nela, deixa aquele sentimento dentro de você. É difícil esquecer. Uma família unida, bons amigos, um bom trabalho. A motivação é pessoal, de cada um. E fé é motivação. Muitas pessoas têm fé em deuses, espíritos ou algo que vá além do mundo físico. Outros têm fé neles mesmos e em seu próprio trabalho. Eu tenho fé na humano, na ajudar o próximo, para melhorar a vida. Porque quando você faz bem para o próximo, o seu próximo talvez ele vai fazer bem para outro. Aí esse bem tem uma chance grande que esse bem que você fez vai voltar para você de um jeito ou outro. A principal coisa que a fé movimenta em mim é a caridade, é o olhar para o próximo com um olhar mais humano, mais fraterno. Em suas mais variadas formas, o sentimento de fé é o que nos mantém vivos neste mundo. Não consigo imaginar onde eu estaria, o que eu estaria fazendo se não fosse a minha fé, se não fosse Deus. O Brasil é um país rico em diversidade cultural.
Por esse imenso território é possível encontrar diferentes identidades, seja na culinária ou nos sotaques. E com a religião não poderia ser diferente. E sobre isso a gente conversa agora com Carlos Frederico Barbosa de Souza, professor do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Professor, o que define o sincretismo religioso? A palavra sincretismo ela sempre surge quando você tem dois grupos diferentes que de alguma maneira trocam informações, influências, né? No caso religioso é quando você tem dois grupos religiosos de matrizes religiosas diferentes e que de alguma maneira eles vão entrar num certo diálogo que vai gerar absorção, pelo menos da parte de algum desses grupos, de elementos do outro. E essa absorção pode ser de uma forma por meio de adaptação, de incorporação, de ressignificação de um elemento absorvido do outro. Podem acontecer vários processos e todos eles vão ser chamados de sincretismo. E a gente sabe, né, Matheus, que a própria formação do Brasil, ela se deu por sincretismos. Sim. Então eu queria que você desse alguns exemplos desse fenômeno no contexto religioso. No contexto religioso, se nós pegarmos as religiões de matriz africana, todas elas têm um elemento sincrético muito grande, né? Eles mesclam ou adaptam, né? Se falarmos especificamente dos diversos tipos de candomblés que temos no Brasil, os diversos tipos de umbanda, por exemplo, eles mesclam elementos de matriz católica, romana, de matriz indígena, se formos para a Umbanda, até a possibilidade de matriz oriental ou Santo Daime também, quer dizer, de alguma maneira incorporam, releem, e até se nós pegarmos a Igreja Universal, ela traz muitos elementos da matriz africana. A seção de descarrego tem muito a ver com uma linguagem, uma concepção presente na Umbanda, que é ressignificada lá na Igreja Universal. Interessante. Pesquisas indicam que nas últimas décadas novas formas de expressão da fé ganharam espaço e não necessariamente elas estão relacionadas com religião. A que você atribui essa nova tendência? Sim, hoje é uma tendência forte, o chamado sem religião, que nesse grupo se incluem desde ateus e agnósticos, mas principalmente a maior parte são pessoas que professam algum tipo de crença ou de fé, das mais variadas formas, né? Não necessariamente uma crença existente, mas pode ser até uma profissão de uma crença que é a mesclagem de várias outras, mas nunca aderem formalmente a uma expressão religiosa, a uma frequência a um templo, né? A um terreiro, a uma igreja, né? De maneira geral, isso surge, eu acho que pela própria condição cultural que nós vivemos na contemporaneidade. Isso não acontece só com a religião. Então, uma sociedade que valoriza muito o indivíduo, e um indivíduo que tem dificuldade de lidar com a coletividade, ele tem dificuldade de investir na coletividade. Então, basta ver a área política, a área sindical, né, como elas também sofrem decréscimo de adesão, né? E aí, quer dizer, né, ao fazer isso, a pessoa faz as suas escolhas e tem a sua liberdade, né, de fazer as suas escolhas religiosas. Isso tem a grande riqueza que gera uma criatividade enorme de mesclagens, de coisas. Ao mesmo tempo também denota uma dificuldade de dialogar, de se estar em coletividade, porque quando a gente está com os outros, a gente experimenta as frustrações de encontrar, às vezes, os outros. É uma riqueza encontrar os outros, mas muitas vezes nos frustra também, porque o outro nos questiona, nos critica, nos pergunta, né? Então, é um fenômeno bem da contemporaneidade. Bom, apesar do Brasil ser um Estado laico, a gente ainda vê que tem muitos casos de intolerância. O que você acha que motiva esse comportamento? Olha, eu acho que é principalmente a dificuldade das pessoas de, ao lidarem com as suas religiões, perceberem que elas, se para elas é importante algo absoluto, necessariamente não quer dizer que seja absoluto para o outro. E saber respeitar que as pessoas fazem opções diferentes e que têm o mesmo direito que a pessoa tem de ter o seu absoluto, a sua relação com o seu sagrado de uma forma muito forte, a pessoa que é de uma outra perspectiva, de uma outra concepção de sagrado também tem esse direito. Saber respeitar isso, que no fundo é saber ser democrático, né? Não só na religião, na questão étnica, na questão sexual, na questão política, né? No Brasil nós estamos precisando muito dessa tolerância. Saber respeitar isso é ser democrático, né? E mesmo com esse pensamento, a gente ainda convive com muitos problemas. E com tanta informação disponível nos dias atuais, segundo uma pesquisa do Ministério dos Direitos Humanos, a cada 15 horas uma denúncia de intolerância é registrada no país. É um índice alto e ele é preocupante? Ah, claro, quer dizer, e são intolerâncias que muitas vezes geram agressões, outras vezes geram limites à liberdade ou a direitos das pessoas. Claro que é preocupante, denota uma incapacidade de saber conviver. E, sobretudo, essa incapacidade de saber conviver indica também uma incapacidade de aprender com o outro, de aprender com a diferença do outro, né? Que é uma coisa fundamental para vivermos em sociedade. Ou seja,
valorizar o outro na sua diferença me ajuda a crescer para aspectos que eu nunca tomei consciência, nunca estive aberto. Então demonstra também uma certa pobreza enquanto expressão religiosa, que é incapaz de aceitar que o outro possa expressar sua religiosidade de uma forma diferente, né? Bom, e apesar dessas intolerâncias ser muito grande, você acha que existe um caminho para melhorar o diálogo entre essas diferentes crenças? Ah, sim, sempre há caminhos, né? Eu acho que o primeiro caminho que a gente pode pensar é as pessoas se encontrarem como gente, como pessoas, né? Antes de alguém ser de matriz africana, do candomblé, da umbanda, ou pentecostal, ou católico, ele é um ser humano. E se as pessoas se encontram enquanto seres humanos, para além das suas crenças, elas vão de alguma maneira aprender a se respeitarem. Mas eu acho que também tem que se desenvolver uma série de posturas. Por exemplo, é altamente criticável o alto nível de fundamentalismo que a gente tem no Brasil, né? Isso é uma visão pobre da religião, literalista, que não consegue ir para além do texto, para o lado simbólico, que humanamente, psicologicamente é extremamente saudável. Nós fazemos isso no dia a dia, ou deveríamos fazer. Então, se combater toda a ideia literalista, fundamentalista, seja da Bíblia, seja do Alcorão, seja da Torá, ou visões muito rígidas nessa perspectiva, eu acho que é interessante para as pessoas aprenderem, né? E depois eu acho que processos educacionais, né? Tá aí o ensino religioso na escola, deve ajudar as pessoas a reconhecerem, porque muito do preconceito é um desconhecimento brutal, um desconhecimento ruim da outra religião. Então, cabe a disciplinas como essas atentarem que culturalmente nós temos muitas matrizes, religiosamente temos muitas matrizes, elas têm uma história, elas têm uma tradição, elas têm uma identidade que faz parte da nossa identidade enquanto brasileiros, né? E que precisam ser resgatadas, né? Bom, muito obrigada pelos esclarecimentos, professor. Eu que agradeço. No próximo bloco, o Interface vai mostrar as diferentes manifestações da fé entre os jovens. É daqui a pouco, não saia daí. A vivência da fé é, de fato, um jeito de viver e não a profissão de teorias, de doutrinas ou ideias. Primeiramente, a fé é um modo de experimentar aqui e agora aquilo que esperamos um dia. Lidar com a intolerância religiosa pode ser ainda mais desafiador para os jovens, que atravessam uma fase de mudança e formação da personalidade. Mas na juventude, há quem prove que o preconceito serve de aprendizado e não enfraquece o ritmo da caminhada. A intolerância religiosa entre os jovens acaba sendo contra a religiosidade de um modo geral, né? Acho que os jovens têm um pé atrás com religiões. Eu fico triste, às vezes, quando há uma intolerância das religiões por parte dos jovens, porque eu penso que nós somos o futuro da humanidade. E se o nosso futuro for um futuro de intolerância, for um futuro em que nós não identificamos o outro como uma pessoa igual a nossa, só pela nossa crença, e um futuro em que as pessoas acham que o amor é um tabu, eu fico apreensiva sobre isso. Existem alguns preconceitos, claro, né? É uma religião não tão conhecida pelas pessoas, então a gente acaba sofrendo um pouco de preconceito. Pela parte dos meus amigos, na questão de convivência, foi bem mais tranquilo, mas na questão familiar foi um pouco mais difícil na questão de aceitação, porque eu venho de uma família muito católica, muito cristã. Já até teve um caso de que a minha manicure era de outra religião e quando eu contei para ela não parou de fazer minha unha e achou que era uma coisa negativa. É muito comum que as pessoas tenham uma visão do espiritismo muito errada e isso acaba fazendo com que elas ajam comigo de uma forma que é muito diferente do que eu sinto, da pessoa que eu sou, sabe? Minha vida é toda baseada em judaísmo e assim, é muito tranquilo porque o judaísmo aceita muito essa secularização, sabe? Vários tipos de pontos de vista e tudo mais, está tudo dentro, sem precisar ser uma pessoa super religiosa ou abrir mão do cotidiano. Tem-se um tabu muito grande de que o espiritismo é uma religião que mexe com o demônio, ou coisa de espíritos muito grande. E às vezes é muito relacionado a coisas ruins, sabe?
Então já me chamaram de coisas relacionadas a isso que são comentários negativos. A nova geração, no que diz respeito a seguir o candomblé, tem o que suscita mais é essa parte cultural toda. A gente vive num momento que cultura ficou pop, assim dizendo. Então, por ter uma carga cultural muito grande e uma experiência de resgate, de ancestralidade principalmente, os jovens têm procurado mais ainda. Eu tenho encontrado cada vez mais pessoas espíritas. Eu tive uma coincidência de chegar aqui na faculdade e na minha sala eu já encontrei 3 colegas espíritas. Isso nunca aconteceu na minha vida. Então, pela minha percepção, eu sempre fui a única espírita do grupo. Então, a princípio, assim, minha percepção é de que sim, tem cada vez mais adeptos, porque eu, pelo menos, tenho encontrado gente, assim, perto de mim. A nova geração procura até seguir o judaísmo, porque o judaísmo não é só religião, o judaísmo é toda uma cultura, uma convivência. Então, acaba que, desde criança, normalmente, toda a comunidade judaica tem uma escola judaica da comunidade. Belo Horizonte, por exemplo, só tem uma. Então, é muito comum que as crianças estudem lá, depois entrem no movimento juvenil, que também é uma forma de convivência. Mas existe um buraco que a gente costuma dizer, que é quando o jovem sai do movimento juvenil, com uns 20 e poucos anos, até ele casar, querer casar, os jovens meio que saem assim, deixam de participar muito, até porque não tem muitos marcos sociais para que ele participe, já que religiosamente os jovens não se interessam muito por ir rezar. Eles se interessam mais por outros marcos sociais que possam existir, né? Movimentos corporais, respiração e meditação. Filosofia que transforma a consciência pela suspensão do pensamento. Mente e corpo realmente conectados. Yoga significa união. Me chamo Isabela Paranhos. Tenho 28 anos, eu sou administradora e professora de yoga. Eu conheci o yoga em 2012, quando eu estava entregando o TCC e eu estava muito nervosa e eu precisava fazer alguma coisa para me centrar, assim. Vivi um processo bem profundo de autodescoberta. Como eu disse anteriormente, eu acho que eu depositava muito nas pessoas a responsabilidade de coisas da vida que eram minhas. Então, o yoga me deu essa oportunidade de entrar em contato com o meu mental, com as minhas emoções, de saber lidar com elas. O que o yoga fez foi unir isso mais, assim. Hoje em dia, se eu tô calma por fora, eu também tô calma por dentro. Se eu tô nervosa, eu sou mais autêntica em mim, assim, eu sinto mais as emoções e consigo expressá-las também mais. O yoga não é só uma prática física, né, como a gente aqui do Ocidente costuma achar. Ela tem todo um processo de autoconhecimento, né, de lidar com emoções, de lidar com a mente, né. O yoga é união, né, união do mental, da nossa mente, corpo e espírito. O objetivo é trazer a gente para o agora. A minha relação com o universo religioso durante a infância, que eu me lembre, de ir na igreja com a minha mãe, com a minha avó, de rezar à noite, em casa. Hoje eu entendo que além do corpo, o yoga, né, na sua raiz, quer dizer união, mente, corpo e espírito, o yoga me trouxe um maior contato com a minha mente, com as minhas emoções. O yoga influenciou a minha vida espiritual a partir do momento que eu consegui entender que as minhas ações, elas estavam na minha mão, assim. Eu não precisaria de um Deus me castigando ou me julgando pelo que eu estava fazendo, mas era mais no sentido de eu tomar responsabilidade sobre os meus sentimentos, sobre as minhas ações, sobre as coisas que eu fazia, com quem eu fazia, da forma que eu fazia. Então, tudo isso, acho que o yoga modificou esse olhar, assim, esse olhar com mais responsabilidade, mais autorresponsabilidade, sabe? Eu, antes, achava que as pessoas me deixavam nervosas, as situações me deixavam nervosa.
E hoje eu consigo entender que é muito mais de um lugar interno, assim. Se eu tiver autocontrole, se eu tiver autoconhecimento, muito do externo não vai me interferir. Eu consigo estar mais preparada para lidar com isso. Eu me defino hoje como uma pessoa tranquila, assim, mais de bem com a vida, assim, entendendo que as minhas ações reverberam para além de mim, que eu não sou desconectada do todo, assim, e no todo não é no sentido esotérico, mas no todo mesmo. Uma filosofia milenar que busca despertar o homem para valores espirituais e libertá-lo do sofrimento. Os ensinamentos orientais do Buda conquistaram adeptos no mundo todo. E no Brasil já são cerca de 250 mil pessoas budistas. Nos templos, estudos, meditações e outras práticas contemplativas guiam grupos que desejam alcançar o Nirvana. A vida se modernizou, o tempo passou e tudo mudou. Hoje a melodia da cidade é composta por buzinas e roncos de motores. O caminhar não flui no encanto da paisagem, simplesmente segue a sinalização de faixas ou indicação de placas. E para atingir a tranquilidade de espírito na contramão dessa agitação, os templos budistas podem ser uma boa opção. E olha que eles também se modernizaram. O Kadampa Maitreya é um deles e tem uma filosofia democrática para os ensinamentos de Buda na cidade de Belo Horizonte. Isso aqui é um centro budista, porém ele não é para budistas, ele é aberto a todo mundo. Você não precisa ser budista para se beneficiar, vir aqui e aprender sobre o budismo, sobre a meditação budista. Você pode ser de qualquer religião ou não ter religião nenhuma. E mesmo assim vir aqui e se interessar pelos ensinamentos. A religião de origem indiana surgiu no século VI a.C. e dentro da sua filosofia, 4 verdades nobres orientam o ser humano. São elas: o sofrimento existe, o sofrimento tem suas causas, é possível eliminar essas causas, existe um caminho para eliminá-lo. Ufa, que bom! Pois o sofrimento é sofrimento desde que o mundo é mundo. Mas cá entre nós, a modernidade parece complicar a busca do equilíbrio. Mas há exceções, pois a modernização do budismo, por exemplo, permite abraçar adeptos sem catalogar um público. A intenção do centro Maitreya não é tornar as pessoas budistas. A intenção é que elas tenham uma vida mais tranquila, mais feliz. Que elas, com os ensinamentos budistas, elas consigam ter uma vida mais feliz. Não é necessariamente que elas se tornem budistas. Se elas vierem a se tornar budistas, tudo bem, está ótimo, maravilhoso. Se não, está ótimo também. Desde que elas se beneficiem do que está sendo oferecido pelo centro. Nesta visita poderia revelar os diferentes Budas, aprofundar a filosofia budista e fazer a retomada da tradição milenar que tem expandido esta religião pelo mundo. Mas o olhar de um leigo se prende a outros encantos, de quem tem o primeiro contato, de quem tenta compreender o rito. E a filosofia que eu levo daqui, todo espaço pode ser sagrado quando o ser humano torna-se capaz de encontrar-se consigo mesmo. Apesar de o mundo oferecer uma infinidade de opções para a gente hoje em dia do lado exterior, né? Elas não vão melhorar a nossa vida interior. Elas vão ajudar, né? Você tem que ter boas condições para você ter uma prática espiritual. Uma coisa não anula a outra, mas também você não pode ficar procurando felicidade onde ela não existe. Felicidade está dentro da gente. O Interface fica por aqui. E junto a gente deixa um recado, que a tolerância se faça presente em um cenário plural de crenças, para que se mantenha o diálogo e o respeito. Gostou do programa? Pois é, você pode conferir esta e outras edições do Interface no canal da PUC TV Minas no YouTube. Curta e compartilhe com a galera. Até a próxima. Tchau!